Saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarefeiro da casa, e te acompanho aqui em mais essa jornada de autoconhecimento, de oração, de reflexão. Então, muito obrigado realmente pela conexão, por estar aqui conosco nesse Evangelho que, com essa edição aqui, chega ao número de 145. Isso mesmo, nosso número de 145, e aqueles lembretes rápidos antes da gente começar, de que eu falo sempre esse número, gente, para que caso você esteja chegando pela primeira vez aqui, vendo pela primeira vez esse vídeo, essa série do nosso Evangelho, tá? Saiba que existem todos esses outros que você pode assistir ou não, tá bom? São completamente opcionais e estão todos lá no nosso YouTube, Educandário Leon Denis. Tem esse S no final, que não é pronunciado, mas se escreve com esse Szinho aí no final, Educandário Leon Denis. Além, desse conteúdo do Evangelho, a gente tem também as palestras, porque toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem na nossa sede física uma palestra com um tema sempre muito interessante, a visão espírita sobre aquela temática. Isso é gravado e depois colocado no canal do YouTube também. E aí também a gente tem, outros materiais, outros conteúdos. Fique à vontade para explorar o nosso canal do YouTube, tá bom? E claro, também, para comparecer à nossa sede física, lembrando que esse momento, público acontece toda quarta-feira às 19 horas, tá bom? Em Tijucas. Gente, e também, fazendo parte aqui desses lembretezinhos, hoje eu estou gravando, com fundo aqui, da própria gravação, fundo do computador, infelizmente, apesar de ser, uma época da nossa sede física aqui, esse fundo, essa imagem, mas não é real, não estou nesse lugar, nesse momento, mas só para a gente colocar, as nossas energias, o nosso sentimento todo para lá, se sentindo realmente, nesse lugar aqui no nosso coração, tá bom? Lembra vocês também da nossa aguinha para ser fluidificada, ó. A minha tá por aqui, tá bom? E o que acontece, Ao final, na nossa prece final, no nosso encerramento, aqui na nossa oração, para encerrar os trabalhos, a gente roga, então, pela fluidificação dessas águas, tá? Que quem está aí com você deve, tomar ao final, tá bom? Então, pode ser numa garrafinha, pode ser na canequinha, como eu tenho ali, já super tradicional aqui da minha casa, pode ser num copinho, numa jarra, como você preferir. Dá um pause aqui, se ainda não pegou, e pega lá, depois volta para continuar o nosso vídeo, continuar o nosso Evangelho, tá bom? Então, agora, lembrando também, sempre é válido, vida real, gente? O que eu quero dizer com isso? Podem surgir ruídos, interrupções, E aí, como eu sempre digo também, tudo isso é para treinar o nosso foco, para que a gente, continue aí com a mente realmente na situação do nosso Evangelho, tá bom? Então, não se deixe levar se acontecer algum ruído, alguma interrupção aqui. Vamos embora, tá bom? Tá tudo certo. Agora, de fato, vamos começar fazendo a nossa oração, a nossa prece inicial. Vamos então nos sintonizando com as energias que a espiritualidade preparou para nós. Cada detalhe, cada sentimento, cada reflexão colocada com tanto carinho em nosso caminho, para que possamos dar continuidade na nossa reforma íntima, na nossa transformação, assim sendo conscientes de que não podemos mudar o mundo ao nosso redor, nós podemos mudar o nosso redor. Através desse mundo, podemos nos mudar, podemos nos modificar, e assim sabemos, aliás, que tudo também acaba se modificando aos poucos, quando nos modificamos. Então, nos dai força, nos dai paz, nos dai tranquilidade, Pai, e que possamos ser instrumento nesse momento, abertos de coração e alma,
para todo conhecimento e essas boas energias, esse refazimento que chega através do nosso Evangelho. Gratidão e que assim seja. E, como já aberto aqui antes da gente iniciar o vídeo, pessoal, estou aqui com o meu Evangelho, e aí a gente tem, eu não me lembro de ter lido isso já antes, tá? Lá no nosso capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Então, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Fomos lá para o item 6. Quando eu abri aqui ao acaso, deu o item 6, que é a necessidade da caridade segundo São Paulo. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Vamos fazer então a nossa reflexão, aliás, a nossa leitura, na sequência a nossa reflexão. Vamos lá? Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze somante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a língua dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e por quem depende de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade. Mostrou-se não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência com o próximo. Então, gente, fizemos toda a leitura aqui desse item, que é o item 6 e 7 lá do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, tá? E muito forte aqui essa situação, de que coloca, aliás, a caridade ainda acima da fé, ainda acima da fé. Até mesmo porque a fé, a caridade, ela é feita com fé. A fé, lembramos aqui, são pontos de vista, para mim, ela envolve muito a questão da fé. A caridade envolve a questão da fé. A fé está presente nesse ato de caridade, porque é uma caridade sincera, como diz ali, que ela nada espera, ela tudo sofre, tá? Então, se eu estou fazendo, de fato, para obter alguma coisa, para ter algo em troca, gente, claro, e algo particular, algo de forma egoísta, é claro que essa situação não está sendo sincera, mas isto, que é uma coisa que ainda preocupa muito, nos preocupa muito,
Gente, nós podemos demorar para ver isso. Talvez a gente nunca veja por parte de algumas pessoas. Contudo, gente, a justiça divina, ela não falha, né? E aí aquilo que tem que ser visto está sendo visto. E quando a gente ainda imagina, ainda bate na tecla que não, olha, eu não acredito que essa pessoa está fazendo isso. Essa pessoa não está certa. Ok, a gente entende, né? É particular nosso essa angústia, esse anseio, mas daí a faltar com a fé de imaginar realmente que nada lhe vai acontecer, talvez de forma terrestre, de forma terrena, não, mas a gente sabe, né, que de forma realmente dentro da proposta, né, do nosso mundo, dentro da proposta realmente da nossa evolução, do mundo espiritual, vai acontecer, vai surgir, cedo ou tarde, enfim, né? No tempo certo é quando vai acontecer, né? E aqui quando ele coloca também, né, essa situação da esperança, essa situação da fé, se a gente for fazer um comparativo que sim, né, pode ser um pouco mais esdrúxulo, tá? Me perdoe, mas é onde meu conhecimento consegue chegar no momento. A gente vê que é uma situação mais silenciosa, certo? A fé e a esperança, elas são silenciosas, né? Elas são quase que particulares. Eu tenho esperança, eu tenho fé, né? E nessa fé eu oro, eu acredito, nessa esperança também, né? Eu continuo tendo motivação, eu continuo buscando autoestima e desenvolvendo para seguir. Mas a caridade, vejam, ela não é silenciosa e ela não é solitária. A caridade, ela é para o outro. A caridade, ela precisa de uma ação que que excede a nossa mente, que excede o nosso corpo, porque eu transfiro. E nessa transferência, gente, nós temos que saber de que quando essa caridade, ela está acompanhada de fé, ela está acompanhada de esperança, e ela é feita de forma sincera, existe uma transferência não só de um bem físico, existe toda uma transferência, gente, de boas energias, existe uma oração e uma prece sendo feitas naquele momento para aquela pessoa. E uma coisa que às vezes a gente quase não pensa, será que o contrário também não está sendo verdadeiro? E a gente acaba pensando do seguinte, né? Ai, fulano está fazendo caridade com o ciclano. Gente, será que a verdadeira caridade não está sendo feita ao contrário? Aquela pessoa que visivelmente precisa. Será que a caridade não está sendo feita dela para com aquele que materialmente não precisa de nada, mas precisa daquilo que não é material? Porque caridade também é isso. A gente não pode esquecer, né? Caridade não é dar aquilo que você não precisa materialmente. É dar aquilo que você tem, aquilo que você pode. Por isso que a gente fala, né, que hoje uma das coisas mais preciosas do mundo é o seu tempo. E o que uma pessoa que lhe ama quer, na maioria das vezes, é só o seu tempo. Então a gente precisa também parar para pensar um pouquinho, né, sobre essa situação ao contrário, né, dessa grande oportunidade que na verdade acaba acontecendo com essas pessoas, né, de que a caridade está sendo feita, a caridade está sendo feita. Só um segundinho. A caridade está sendo feita, a caridade está sendo feita daquele que tem para aquele que não tem, mas aí a gente está falando só de forma material. Vamos pensar de forma, né, não material. Aí aquele que não tem materialmente, lógico, está dando a oportunidade, né? E claro, né, gente, isso pode ser até de forma inconsciente, né? Só que muito bem trabalhado aí nos fios do destino para que aconteça e para que a questão do progresso, para que a questão da evolução, né, possa agir, certo? E também, né, gente, aqui diz, né, que é muito interessante nas palavras de São Paulo, paciente, doce, benfazeja, não é invejosa, né? Então, assim, ela é objetiva, ela é direta e ela está acima de todas essas mazelas que destroem a humanidade e que são as raízes realmente, né, dos males deste mundo. Ela está acima de tudo isso. Para começar, né, que um dos grandes males deste mundo é o egoísmo, e se é caridosa, eu estou, né, acabando com esse egoísmo, porque daí se tem também bastante do egoísmo intrínseco nela, né, o que acontece?
ela não é benfazeja de verdade e ela não é paciente, ela tem pressa para fazer, para ser vista, para que a pessoa que está fazendo, entre aspas, né, tenha logo o seu benefício, o seu falso benefício. Então, por isso que cai por terra realmente as questões, né, de quando a gente está falando da verdadeira caridade, que parece um assunto, né, banal, parece uma coisa muito fácil, mas não, gente, né? São detalhes que vão fazer toda essa diferença, né? E que vão trazer realmente, né, o bem para todos nós, né? Em todas as instâncias, tá? Gente, é isso que eu tenho para vocês hoje aqui. Lembrando, né, que eu trago só um despertar, eu trago aqui realmente, né, um iniciar, vamos dizer assim, nessa discussão. Se você, né, tem mais ideias, tem mais o que falar, por favor, né, fique à vontade, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? Mas como eu sempre digo, né, o tempo é seu, né, e não deixe realmente de fazer a sua reflexão, de dizer, né, porque é importante, é para isso esse momento, tá bom? Então vamos lá, vamos nos preparar agora então para o nosso encerramento, para a nossa prece final. Tranquilizando então as nossas mentes e os nossos corações e memorizando essa energia transformada, bem aqui colocada pela nossa equipe maravilhosa, para que isso permaneça, para que isso esteja sempre no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, e principalmente, é claro, nos momentos que mais precisarmos que o nosso perispírito, que a nossa mente vá buscar essa energia, vá buscar esse sentimento, vá buscar essa ação e continuar nos fazendo bem. Rogamos também, Pai, pela fluidificação dessas águas, para que seja mais um auxílio, para que seja mais um instrumento que auxilie na nossa cura, para que seja realmente o remédio, o medicamento, ideais àquilo tudo que viemos buscar e, claro, né, ao teu propósito para conosco. Então, que seja realmente mais um tempo, mais um período de paz, de harmonia, de realizações e, claro, né, de serviço, para que nós possamos realmente, né, servir ao teu propósito e a todo o teu amor. Gratidão e que assim seja. E aí, não esqueça de tomar um golinho, nosso brinde. Ao Mestre Jesus, a espiritualidade. E assim ficamos por aqui com mais esse Evangelho no Lar, com mais esse Evangelho no Lar, essa nossa edição de número 145, e voltamos daqui a 2 semanas com um novo Evangelho. Muito, muito, muito obrigado, e claro, né, te vejo em breve por aqui. Até lá!